Imagine entrar em um salão iluminado por centenas de tochas, onde o ar está carregado de perfumes caros, vinho derramado no chão e gemidos escondidos entre risos abafados. As mesas se curvam sob o peso de javalis inteiros, aves raras e frutos vindos das terras mais distantes do império. E no centro desse espetáculo não se celebra apenas a comida, mas o poder, o sexo e, às vezes, a morte. Bem-vindo aos banquetes romanos, onde a gula e o prazer se misturavam à política, e onde um brinde poderia significar sua última taça. Os romanos não comiam apenas para sobreviver. Para as elites, o banquete era um palco, um teatro em que se exibiam riquezas, alianças e intrigas. Era ali que se decidiam destinos, que amizades se consolidavam e inimigos eram envenenados sob a mesma mesa em que o vinho jorrava sem fim. Mas por que esse lado obscuro da mesa romana foi tão abafado na memória coletiva? Porque, durante séculos, a imagem que restou do império foi a das conquistas, dos imperadores e da glória militar. A mesa, com seus escândalos, foi reduzida a caricaturas de orgias e excessos, mas raramente contada em sua profundidade. E, no entanto, é justamente nesse espaço privado e luxuoso que se revela a verdadeira natureza de Roma. Um império sustentado pelo excesso, pela intriga e pela corrupção do corpo e da alma. Hoje, vamos abrir essas portas fechadas. Vamos caminhar entre os salões de mármore e prata e testemunhar os segredos sussurrados nas sombras dos banquetes imperiais. Os banquetes eram símbolos de status. O anfitrião precisava mostrar sua riqueza pela fartura e pela excentricidade dos pratos. Havia javalis inteiros assados e recheados com aves, cabras, frutas secas e especiarias. Peixes vivos eram transportados de regiões distantes só para morrer na boca de um convidado. Um exemplo famoso é o de Lúcio Licínio Crasso, que certa vez serviu aves vindas do Extremo Oriente e peixes pescados no Atlântico, apenas para impressionar senadores que já estavam fartos de iguarias. Mas nada se comparava à obsessão por ostras. Sérvio Orata, no século I a.C., foi o primeiro a criar criadouros artificiais só para atender essa fome insaciável. Ostras eram afrodisíacas, associadas ao prazer sexual, e não raro, eram servidas em meio às orgias que aconteciam depois da ceia. A gula era tanto um prazer quanto um espetáculo. Quanto mais rara e cara a iguaria, maior o prestígio do anfitrião. E assim, a mesa se transformava em um campo de batalha da ostentação. Para os romanos, o vinho não era apenas bebida. Era um símbolo de poder e de identidade. Mas, ao contrário dos gregos, que sempre misturavam vinho com água, os romanos preferiam o exagero. O imperador Calígula é retratado como um dos grandes amantes da embriaguez. Seus banquetes eram regados a vinho puro, servido em taças de ouro, e frequentemente terminavam em acessos de fúria, orgias improvisadas ou decisões políticas insanas. E havia uma superstição perigosa. Acreditava-se que um vinho mais raro poderia revelar o caráter de quem o bebia. Assim, anfitriões ofereciam rótulos caríssimos para testar a resistência de seus convidados. Quem não aguentasse, revelava fraqueza. A mesa era também um palco de humilhações públicas. Escravos eram obrigados a beber até desmaiar. Gladiadores eram trazidos para encenar lutas entre as taças, e convidados muitas vezes eram ridicularizados se não acompanhassem o ritmo do anfitrião. O vinho era prazer, mas também armadilha. Bastava uma taça a mais ou uma taça adulterada para que uma vida se encerrasse no silêncio da noite. O banquete romano começava na sala de jantar, mas frequentemente terminava nos leitos. Muitos desses encontros não eram simples refeições, mas verdadeiros festivais de luxúria. No período de Nero, os banquetes se tornaram célebres pelas orgias. Escravos nus serviam os convidados, cortesãs circulavam oferecendo prazeres, e até mesmo membros da família imperial participavam dos excessos.
Um caso famoso é o de Trimalquião, personagem da obra Satiricon de Petrônio, que retrata um jantar em que tudo, comida, vinho e sexo, se mistura em uma só experiência de extravagância. Embora seja literatura, reflete práticas reais da elite romana. Mas nem sempre o sexo era espontâneo. Muitas vezes era manipulado para chantagens políticas. Se um senador fosse visto em situações comprometedoras durante um banquete, esse segredo poderia ser usado contra ele em futuras disputas. Assim, o leito após a ceia era mais perigoso do que o campo de batalha. Se havia um lugar perfeito para matar sem deixar rastros, era o banquete. Entre dezenas de pratos, especiarias raras e vinhos fortes, quem perceberia um sabor estranho? O caso mais célebre é o da imperatriz Lívia Drusa, esposa de Augusto. Historiadores antigos afirmam que ela dominava a arte dos venenos e os usava discretamente em banquetes para eliminar rivais políticos e até membros da própria família. Outro exemplo é o de Britânico, filho de Cláudio. Durante um jantar, Nero teria encomendado uma taça envenenada para eliminá-lo de vez da disputa imperial. Britânico caiu morto diante de todos, mas o ambiente era tão caótico que se alegou apenas um mal súbito. O banquete era um espaço de ostentação, mas também de paranoia. Muitos convidados levavam escravos provadores que experimentavam os pratos antes. Nem isso garantia segurança, já que até o perfume de flores sobre a mesa poderia ser adulterado com substâncias letais. Houve banquetes em que a crueldade era parte do entretenimento. Escravos eram forçados a lutar, anões e pessoas deformadas eram exibidos como curiosidades, e animais exóticos eram sacrificados diante dos convidados. O imperador Domiciano ficou famoso por organizar ceias macabras, em que o salão era decorado inteiramente de preto, iluminado por tochas fúnebres, e os convidados eram servidos em silêncio absoluto. O clima era tão pesado que muitos acreditavam que seriam mortos a qualquer instante. Em alguns banquetes, animais vivos eram servidos. Havia relatos de aves cobertas de mel que eram soltas no salão, apenas para serem devoradas cruas pelos convivas. O grotesco era confundido com o refinado. E quanto mais cruel e chocante fosse o espetáculo, mais inesquecível se tornava a noite, e maior o poder do anfitrião sobre seus convidados. Com o passar dos séculos, os banquetes deixaram de ser apenas celebrações e se tornaram símbolos de decadência. A fartura exagerada contrastava com a fome das províncias e a miséria das massas em Roma. Filósofos estoicos como Sêneca criticavam duramente os jantares luxuosos, dizendo que eles representavam a corrupção da alma romana. Para eles, cada javali assado e cada orgia desmedida eram sinais de que o império estava ruindo por dentro. E, de fato, muitos historiadores modernos veem nos banquetes uma metáfora do fim. Enquanto os bárbaros se organizavam nas fronteiras, os romanos mais ricos se embriagavam, se entregavam ao sexo e se envenenavam uns aos outros. O banquete era Roma em miniatura, um império sustentado pelo excesso, condenado pela própria gula e pela própria luxúria. Se essa história já está te surpreendendo, imagine o que ainda está por vir. Aqui no Caminhos da História, nós desenterramos os segredos que os livros escolares deixam de lado. Então, se você gosta de descobrir o lado oculto do passado, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Os banquetes romanos eram muito mais do que refeições. Eram arenas de poder, palcos de luxúria e templos da morte silenciosa. A mesa romana não era apenas lugar de festa, era lugar de conspiração, onde alianças se selavam com vinho e vidas se encerravam com veneno. Ao final, os banquetes se tornaram um símbolo de Roma, um império que devorava a si mesmo, saciando-se em prazeres enquanto construía sua própria ruína. Então eu te pergunto, você teria coragem de se sentar à mesa de Nero, de Calígula ou de Lívia, sabendo que o próximo prato poderia ser o último da sua vida? Se essa história te arrepiou, comenta aqui embaixo. Você teria coragem de participar de um banquete romano? Quero saber a sua opinião. E não para por aqui, clica no vídeo aqui ao lado e descubra outro escândalo da Roma antiga que chocou o mundo.
Te espero lá no próximo Caminho da História.